Em 2016, a presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment. Para muitos, este foi um processo legal, mas para outros, se trata de um golpe. Como não há consenso, Conexões de hoje debate. Afinal de contas, houve ou não um golpe? E para tentar responder essa e outras questões, nós convidamos o professor de Ciências Sociais da UFG, Frank Tavares. Olá, professor, obrigada pela presença novamente. Olá, é uma alegria e um prazer poder debater esse tema com vocês. E também contamos com a participação do professor de Direito da UFG, Pedro Sérgio dos Santos. Olá, professor, obrigada pela presença. Olá, muito obrigado. Gostaria de começar com o senhor, primeira vez aqui no programa. O que significa esse termo, esse conceito de golpe? Golpe, a meu juízo, meu modesto juízo, é uma intervenção ilícita que alguém faz num processo político, uma intervenção inconstitucional. No caso anunciado já na apresentação do programa, eu não entendo que houve qualquer golpe no Brasil, no caso da presidente Dilma, porque seguiu-se um rito previsto na Constituição. Foi aberto um processo no Congresso Nacional. Esse processo passou por todos os trâmites. Na hora do julgamento, o Senado deixa de ser simplesmente o Senado e passa a ser um órgão julgador, inclusive presidido pelo ministro-chefe, presidente do Supremo Tribunal Federal, e ali os senadores votam, e votam julgando. É preciso perceber uma coisa, ali é um julgamento jurídico, porque alterou uma situação jurídica, mas é também um julgamento político. E político aqui não é o político da politicagem, é o político com P maiúsculo no sentido jurídico. Por quê? Porque ali se diz, através dos juízes, se eles querem, e juízes senadores, se eles querem ou não que o presidente fique no cargo. No caso era o presidente Dilma. Quando se diz isso, ele está dizendo: nós aceitamos ou não aceitamos o prosseguimento desse governo. E eles têm legitimidade e legalidade para fazer isso. E julgamentos políticos no Brasil acontecem todos os dias. Não foi só no impeachment. Vou dar um exemplo. Quando alguém mata o outro numa situação de crime doloso contra a vida, ele é levado ao tribunal do júri. O jurado leigo que ali vota, ele simplesmente diz sim ou não. Eu condeno ou absolvo. Ele não fundamenta seu voto. Por isso não é um julgamento necessariamente jurídico, ele também é político, porque o jurado diz o seguinte: essa pessoa serve ou essa pessoa não serve para viver no meu meio. Okay. Então, do mesmo jeito que se faz esse julgamento político todos os dias, e que aliás eu tenho algumas reservas também a essa situação, esta situação é a mesma aplicada para a presidente Dilma. E ela aceitou esta situação no dia que ela tomou posse e prometeu cumprir e jurou cumprir aquela Constituição. E foi em cima dessa Constituição que ela foi julgada. Eu vou passar a palavra para o professor Frank. Já que o professor já respondeu duas das nossas questões, queria que primeiro o senhor falasse um pouco mais desse conceito de golpe e desse a sua opinião a respeito do processo sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, antes de tudo dizer que é uma alegria participar desse debate com uma figura tão relevante na intelectualidade goiana, que tanto nos ensina como o professor Pedro Sérgio. Conhecê-lo pessoalmente é uma grande honra. E melhor ainda saber que a TV pública, a TV UFG, cumpre o papel de trazer posições diferentes para o mesmo debate, para que a espectadora, o espectador possa formar o seu juízo. Isso é muito bom. Pessoalmente, eu entendo que sim, houve um golpe. E antes da gente pensar do ponto de vista técnico-político, do ponto de vista científico-jurídico, o que define um golpe, e a farta literatura para isso, acho que vale a pena nós pensarmos no processo de deposição da ex-presidente Dilma enquanto tal. Havia ali, do ponto de vista formal, duas acusações, ambas pertencentes a um ramo do direito chamado de direito financeiro. A primeira delas entendia que haveria uma conduta ilícita no fato da União, portanto o Poder Executivo, a Dilma Rousseff, ter atrasado o pagamento de valores para, por exemplo, bancos públicos, valores que seriam para pagamento do Plano Safra, da Agricultura, do Bolsa Família, etc. Está mais do que claro na literatura do direito financeiro, disciplina que eu tive a honra de ministrar na Universidade Federal de Ouro Preto por alguns anos, que simples inadimplemento de uma obrigação, atrasar um pagamento de valor, não corresponde à abertura de crédito por via transversa. Tanto é assim que o relator do processo de impeachment, professor Anastasia, que aliás ministrou onde eu fiz a minha graduação, um curso de Direito Administrativo, praticou esses atos quando governador do Estado. Tanto é assim que o Tribunal de Contas da União validava esses atos por todos os anos
E um parecer, aliás, do ministro Nardes, que acabou de ser envolvido em operações da Zelotes e teve a sua casa como objeto de cumprimento de um mandado de busca e apreensão recentemente. Esse ministro traz um novo entendimento que, como nós aprendemos no direito, para fins de coerção só poderia valer a partir do momento em que esse entendimento surge. Houve uma segunda alegação de que teria ocorrido uma abertura de crédito suplementar sem autorização em lei orçamentária. E que isso seria, portanto, um crime nos termos da Lei 1079, artigo 10º, contra a lei orçamentária. Isso tampouco aconteceu. A lei orçamentária daquele ano prescrevia que, em havendo um cumprimento da meta fiscal, que é um conceito que surge no Brasil com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, poder-se-ia abrir crédito suplementar. E foi exatamente o que fez o governo. Portanto, os delitos da ordem do direito financeiro, a gente não vai encontrar um especialista em direito financeiro que os atestem. Em segundo lugar, o professor Petzert sabe disso muito melhor do que eu, no paradigma do Estado Democrático de Direito, não apenas a decisão deve ser constitucional ou não, mas a justificativa deve guardar em julgamentos, seja políticos, seja jurídicos, uma pertinência de relação com a decisão enquanto tal. E os fundamentos do impeachment não tinham nada a ver com o direito financeiro. Era deputado federal homenageando Deus e a família, era deputado federal justificando em homenagem ao brilhante Ustra, era deputado federal homenageando a esposa e os irmãos. E não é possível no Estado Democrático de Direito, mesmo em julgamento político, que não haja uma pertinência de racionalidade entre fundamentos e a decisão. Então, por essa razão formal e por razões substantivas na ordem do direito financeiro, não foi lícita a deposição da Dilma, de modo que frustrou-se a votação do eleitorado e, por conseguinte, nos próximos blocos a gente pode abrir esse conceito teorético político. Eu entendo que houve um golpe. Nosso bloco terminou agora e a gente precisa ir para o intervalo, mas você pode continuar assistindo a TV UFG pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Outro jeito de acompanhar o programa é pelo Facebook ou pelo canal no YouTube da TV UFG. Voltamos com Conexões, que hoje debate a respeito de golpes e se houve ou não um golpe no Brasil com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nós estamos conversando com os professores da UFG, Francisco Tavares, que é da Faculdade de Ciências Sociais, e também com Pedro Sérgio dos Santos, da Faculdade de Direito. Professor Pedro, a revista The Economist disse que nunca houve evidências de que Dilma era pessoalmente corrupta, mas que, por outro lado, Eduardo Cunha, que isso não poderia ser dito de Eduardo Cunha. O senhor acha que as pessoas envolvidas nesse processo, por também estarem envolvidas em algum tipo de corrupção, poderia tirar a legitimidade desse processo ou não? Eu acho que essa análise de corrupção atribuída a uma pessoa naquele momento histórico, ela é muito curta se fizer só isso, né? Eu dizia aqui no intervalo ao professor Frank, com a brilhante oratória e inteligência que ele tem aqui no curso de Ciência Política, já elogiando o trabalho do professor Frank, que é muito pouco para dizer isso. Vamos analisar uma situação. A presidente Dilma, naquele momento, foi acusada de um crime fiscal. O professor Frank disse que não há evidência desse crime, etc. Mas, no decorrer da história, ela foi afastada. E o que aconteceu agora dentro da Operação Lava Jato? Em vários inquéritos. Alguns deles ela está indiciada, junto com... aparece indiciada e é candidata agora até bem situada nas pesquisas em Minas, mas está lá indiciada e poderá amanhã ser processada, se o inquérito concluir positivamente, e poderá ser condenada. Né? E naquele momento, o Congresso entendeu que politicamente não caberia manter na presidência da República uma pessoa que pesava sobre ela tamanhas acusações. E esse julgamento político, ele não precisa nem mesmo ser fundamentado na hora de dizer sim ou não. Muitos deputados falaram, como disse o professor, um monte de besteira na hora de dizer o seu sim ou não, mas aquela besteira é dispensável. O que importa é o voto, se sim ou se não. E aí vem uma questão histórica. Hoje, no Brasil, quem protesta dizendo que foi um golpe, por exemplo, não protestou, numa história até recente, não vamos falar em 64, quando o presidente Fernando Collor foi deposto, num processo de impeachment, sob acusação de um veículo que não estava regular dentro da sua conta.
naquela época, um veículo Ford, enfim, um veículo Fiat, parece, né? Um veículo, um carro popular, que não estava dentro da legalidade, suposta legalidade nas suas contas. Por causa deste veículo foi o motivo, né, se afastou o presidente Collor. O presidente Collor depois foi ao Supremo, moveu todos os processos e foi provada a sua inocência. E essas pessoas também não foram às ruas dizer que aquilo era um golpe. E o presidente Collor que participou do processo de votação agora, né, do afastamento da presidente Dilma. Quando nós olhamos para a história um pouco mais antiga do Brasil, por exemplo, no caso do presidente Juscelino Kubitschek ou do próprio presidente Jango, o que se quis quando se quis a posse deles naquele momento? Formou-se no Brasil naquele momento a luta pela legalidade, né, a chamada cadeia da legalidade. Queria-se cumprir a Constituição. Então, quando eu, político, entro no jogo constitucional, eu entro para garantir as regras. E as regras do jogo constitucional são essas. Então, eu pergunto, hoje, né, o candidato do PT nas ruas é o presidente Lula, com uma pessoa que está aí, tipo Pneu Step, que é o ex-prefeito de São Paulo, Haddad, com uma outra vice, que é a deputada do Rio Grande do Sul, né, Manuela. Imagine que o presidente Lula não saia candidato de fato, que o presidente Haddad, o senhor Haddad seja eleito presidente da República, e amanhã, por um motivo qualquer, ele sofre um impeachment, e a senhora Manuela, então, vem assumir. Ela é golpista? Eu vou ter que interrompê-lo para a gente dar mais ou menos o mesmo tempo para o professor Frank falar. Professor, eu queria que o senhor fizesse comentários a respeito da fala do professor Pedro e também a respeito dessas acusações contra Eduardo Cunha, que naquele momento foi um dos responsáveis por continuar esse processo de impeachment. A literatura na teoria política contemporânea, e veja, não é uma literatura da chamada esquerda acadêmica, do pensamento socialista, ou mesmo do pensamento social-democrático, mas do chamado liberalismo político e até de alguns autores neoconservadores, entende contemporaneamente que democracias não morrem e golpes não são perpetrados segundo aquilo que eles chamam a moda latino-americana dos anos 60 e 70. Vamos pensar o caso do Chile, né? Bombardeia-se um palácio, retira-se Allende, coloca-se Pinochet. Os golpes hoje são mais sutis e ao mesmo tempo muito mais perniciosos. Hitler chega ao poder respeitando o ordenamento jurídico constitucional integralmente. Mussolini da mesma sorte. Orbán recentemente na Hungria, igualmente. Erdogan na Turquia, da mesma forma. Chávez na Venezuela assume o poder e governa por muito tempo regimentalmente. E, portanto, a literatura tem uma obra maravilhosa que acaba de ser publicada chamada How Democracies Die, Como Morrem as Democracias. E os autores, Levitsky e Ziblatt, dois professores de Harvard, percebem que democracias morrem por dentro quando muitas vezes o processo constitucional é formalmente observado, mas a soberania popular, vontade do eleitorado e a substância, por exemplo, nesse caso específico do impeachment, as normas de direito financeiro não são respeitadas. E eles criam lá um teste para saber se uma democracia está morrendo ou não, mas o que interessa aqui são duas palavras muito importantes, que eles chamam de contenção e respeito ao adversário. Portanto, a primeira coisa que se faz numa democracia é entender que quem foi eleito a priori deve governar. E não fazer, por exemplo, como o candidato derrotado nas últimas eleições, que no dia seguinte foi tentar deslegitimar o resultado das urnas. A segunda questão, eles chamam de autocontenção. Para além de qualquer desenho constitucional ou institucional, poderes devem se autoconter. Todo poder na República tem um grande poder de veto. O judiciário, se quiser, prende todo mundo, destitui todo mundo de seus mandatos e inviabiliza a República. Ele precisa se conter. O Congresso, se quiser, não vota o orçamento ou com uma simples maioria numérica derruba todos os presidentes que assumirem e a República fica inviável. A presidência da República pode requisitar tropas, chamar estado de sítio, chamar estado de exceção, de emergência a qualquer momento, inviabilizando a República. Aí esses autores dizem, se todos os poderes forem utilizados, ainda que formalmente em seu máximo, qualquer nação cai numa guerra civil. E eles, portanto, desenvolvem parâmetros analíticos para perceberem que muitas vezes as democracias são violadas preservando-se a sua formalidade. Veja que no golpe brasileiro de 64, um grande jurista à época, respeitadíssimo, chamado Pontes de Miranda, declarou que aquela Constituição tinha sido violada para ser preservada. Hoje, nenhum jurista mais sustenta o golpe de 64. Então, a teoria política contemporânea começa a perceber que democracias morrem por dentro.
Tem uma autora, professora também de teoria política nos Estados Unidos, que escreveu um artigo no mais importante periódico da área, que se chama Journal of Democracy, que criou um termo muito interessante para isso, chama golpe promissório. O golpe promissório é aquele que é perpetrado contra a norma substantiva de direito, nesse caso a norma de direito financeiro, por uma maioria de ocasião, prometendo se restabelecer a democracia no futuro, coisa que nunca acontece. A gente vai para mais um intervalo e finaliza essa conversa no próximo bloco. Enquanto você estiver aí assistindo a nossa interprogramação, você pode enviar um e-mail para a gente com a sua sugestão de tema para ser debatido, a sua crítica ou a sua pergunta. Você faz isso no jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp, no 99181 1406. Essa é a última parte do Conexões, que está falando sobre se houve golpe ou não no Brasil. Nós estamos conversando com professores da Universidade Federal de Goiás, professor Frank Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais, e professor Pedro Sérgio dos Santos, da Faculdade de Direito. Bom, professor, vou deixar o senhor responder ao último questionamento do professor Frank. Bem, eu não vou citar tantos autores, ilustres, mas eu vou dizer o seguinte: eu vou lá fora, me abraço com o demônio, faço amizade com o demônio, trago o demônio para minha casa, depois disso que minha casa virou um inferno. O presidente Lula se abraçou com todo tipo de político corrupto desse país, por exemplo, na campanha do Haddad, foi lá fazer aliança com o Maluf, com o Romero Jucá, enfim, fizeram alianças com todos os políticos corruptos. A presidente Dilma, igualmente, trouxe inclusive o presidente Michel Temer como seu vice, foi eleito por ela, legitimamente eleito, pelos mesmos votos que ela teve, ele teve, e a acusação de golpe hoje pesa sobre o presidente Michel Temer e sobre todos esses políticos que estão aí. Sendo que todos esses políticos foram aliados e serviçais neste governo. Então, como pensar que houve um golpe, quando esse próprio staff político que está aí, na hora da eleição, na hora da votação do impeachment, por exemplo, quem salvou o mandato, a possibilidade política de reeleição da presidente Dilma, foi um conhecido político que responde a diversos processos de corrupção, Renan Calheiros, que vai lá fazer um acerto para que a presidente Dilma possa ainda manter a possibilidade de ser eleita como agora é candidata a senadora. Quem salva o mandato da presidente que foi afastada por impeachment é exatamente um dos políticos corruptos que é acusado nesse país aí em várias operações da Polícia Federal. Então, não dá para pintar de santo, pousar de santo nesse país e dizer que houve um golpe quando todas as estratégias políticas desse país foram montadas com essas pessoas durante 13 anos também. Então não dá para abraçar o capeta lá fora, trazer para dentro de casa e depois dizer que a sua casa virou um inferno e começar a chorar. Bom, vou deixar o professor Francisco falar dos últimos pareceres e depois a resposta do professor Pedro para a gente tentar ser um pouquinho mais dinâmico. Claro, eu acho que, malgrado a experiência do presidencialismo de coalizão brasileiro, e nesse sentido o professor Pedro Sérgio tem toda a razão, em que alianças espúrias são feitas, pouco programáticas, o impeachment não foi por isso. Até porque a Constituição da República não tem nenhum artigo que diz que a presidente ou presidente deve perder o seu mandato acaso não tenha mais maioria parlamentar ou acaso faça alianças com figuras que não são da melhor índole na nossa comunidade político-jurídica. O impeachment foi por um suposto malferimento ao artigo 10º da Lei 1079, que dispõe sobre o crime de responsabilidade. E este malferimento não ocorreu, está por ser provado no âmbito do direito financeiro. Ademais, houve sim uma ruptura entre aquilo que o eleitorado empossou a Dilma, governo ao qual, aliás, eu objetava, me opunha, via que tinha sérios problemas, e aquilo que, após essa deposição anti-institucional, aconteceu. Eu vou dar 3 exemplos. Emenda Constitucional 95, é uma cria de um governo que não teve voto e que a aprovou. Proposta de emenda constitucional 287, que nem conseguiu apoio junto ao parlamento porque dilapidava o pacto de direitos sociais do nosso país e que não estava no programa eleito, no programa prestigiado pelo eleitorado nas eleições, e a reforma trabalhista.
Então, tanto houve uma ruptura que o atual governo exerce o seu mandato segundo um plano de políticas públicas que não fora chancelado pelo eleitorado nas urnas. Se o motivo é anti-institucional e se o governo não cumpre o mandato das urnas, claramente a vontade do eleitor foi inconstitucionalmente frustrada. Um golpe contra a democracia. Professor. O mesmo se poderia dizer do plano econômico da presidente Dilma, que apresentou um plano na sua campanha e no primeiro ano de governo apresentou outra situação, uma situação em que a economia explodiu, a inflação atingiu níveis altíssimos e aquilo o eleitorado entendeu também como um estelionato eleitoral. Então, quando eu dizia agora há pouco que o afastamento, ele é um afastamento político também, indesejado, então o presidente agora é uma pessoa indesejável, os motivos que eles entenderam para afastar poderiam até ser questionados junto ao órgão competente que é a Suprema Corte, que aliás a maioria dos ministros da Suprema Corte foi de indicação, né, do governo Lula e do governo da presidente Dilma. E poderia ter levado esse caso à Suprema Corte de maneira correta, a Suprema Corte poderia intervir. Mas todas as intervenções que a Suprema Corte fez nesse caso foi de garantir ao Congresso Nacional que o processo seguisse os ritos previstos na Constituição. E cada senador que ali votou com a consciência de afastar da presidência da República alguém que praticava naquele momento, ou estava claro naquele momento, a prática de um estelionato eleitoral. Agora, se esses motivos legalmente não são suficientes para afastá-la, ela deveria ter provado isso em ações devidas no Supremo Tribunal Federal, o que até agora não foi julgado. Talvez, quem sabe, no futuro, quando aconteceu com o presidente Collor, possa até provar que neste caso não houve esse crime. Poderia ter havido outros, como ela já responde a outras ações, está sendo investigada em situações aí junto à Petrobras, que inclusive ela, como ministra das Minas e Energia, sabia muito bem o que acontecia dentro da Petrobras, e ela está sendo investigada por isso, poderá provar outros. Talvez não se prove isso, mas vai provar uma série de outros delitos. Então, essa responsabilidade política que ela teve naquele momento, ela foi muito bem debatida dentro do Senado Federal, Senado que deixou naquele momento, como eu disse, de ser só Senado para ser juiz. O senador não era mais um senador, ele era um juiz que julgava uma presidente da República. Então, nesse momento, ela tem que se lembrar da história política dela e se lembrar com quem ela fez as alianças para colocar aqueles juízes ali, né, para julgá-la. Bom, infelizmente a gente já não tem mais tempo para o nosso questionamento. Bom, eu fico muito feliz que foi um debate de ideias e cada um se posicionando de forma contrária, o que é muito bom para o nosso telespectador, para ele mesmo tirar suas conclusões. Queria agradecer, professor Frank, pela sua presença novamente com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer debater com os espectadores da TV, com vocês, com o professor Pedro Sérgio, sempre às ordens. Professor Pedro Sérgio, muito bem-vindo a Conexões, obrigada por estar aqui pela primeira vez. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar com pessoas brilhantes como você e o professor Frank. Muito obrigada. Bom, o Conexões está terminando, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG. Pode também acessar o nosso site, tvufg.org.br. Assim você confere as novidades da programação. Outra forma de estar sempre em contato com a gente é pelas redes sociais. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Acesse, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo programa.